O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai se chamar João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Henrique, vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, também vocês que nos acompanham hoje pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal no YouTube, O Mãe Piedade. Hoje, dia de São João, a Natividade de São João. E eu me lembro que na terça-feira eu lembrei uma coisa que poucos sabem. É comum, principalmente no Nordeste, termos o acendimento da fogueira de São João. E eu me perguntava o porquê exatamente fogueira de São João. E aí, pesquisando isso, disse que no dia que Nossa Senhora se encontra com Isabel, elas ficam um tempo juntas, e teriam combinado que no dia que João nascesse, iria ser acesa num dos montes daquela região uma fogueira, para que então Maria pudesse saber: o menino nasceu. Daí então teria se originado a fogueira de São João, que é acesa justamente no dia 24, no qual São João comemora-se a Natividade de São João. Bom, contudo, isso não é o ponto, não é tão importante. O que na verdade importa é olharmos para o porquê São João é um dos poucos que se celebra, dos raríssimos. Raríssimo. A ele só se compara Jesus, nesse sentido de ter a celebração da sua natividade. Por quê? Afinal de contas, é uma figura que aparece tão pouco na Sagrada Escritura. João, o nome João, a palavra João significa Deus é graça. Batista, o batizador, aquele que batizava as pessoas, aparece tão pouco, e o porquê da sua importância. A importância de João está extremamente vinculada a uma coisa que nos é dita na conclusão da perícope do texto que nós ouvimos hoje. Na verdade, ouvimos agora,
tirada de Isaías 49, versículo 6. Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Não basta seres meu servo. João foi o último dos profetas e, portanto, servo. Mas o que diferencia um servo daquilo que realmente o Senhor espera? O que diferencia a vida de um que ultrapassa a condição de servo? E eu vou explicar o que é. O servo faz o que precisa fazer. O servo cumpre as suas obrigações. O servo, ele cumpre tudo o que deve ser feito. Porque se não for feito, ele receberá alguma punição. O servo, ele executa tarefas. Portanto, aquele a quem Isaías fala, que seria eleito para ser luz das nações, para que sinalizasse que a salvação de nosso Deus chega para todos, não poderia ser uma pessoa que simplesmente se coloca na condição de executar tarefas. Porque a tarefa, eu venho, faço e vou embora. É trabalho. Concorda comigo? A tarefa do seu trabalho, a tarefa do seu dia. Não basta ser um servo. É necessário que se compreenda como alguém que tem uma missão extremamente maior: reconstruir, religar, comunicar, mostrar, incentivar aqueles que precisam se reconhecer como povo santo, como povo escolhido. E a missão de João foi essa. Não foi a de simplesmente cumprir uma tarefa, mas foi de assumir desde o seu nascimento o que significa o seu nome. Deus é graça, Deus é misericórdia. E se Deus é graça, Deus é misericórdia, qual é o maior gesto de misericórdia senão indicar alguém que ele está caminhando para um caminho de autodestruição? Qual o maior sinal de graça senão ser a expressão daquele mesmo Deus que não só estende a sua mão para nos auxiliar, mas nos indica um caminho e diz: eu estarei com vocês até o momento adequado. João entendeu a sua missão não como cumprir uma tarefa, porque enquanto ele não fez todo o necessário, ele não descansou. Ele só descansou no dia em que morreu. Deus é graça. Deus é misericórdia. Deus é vida. E o que isso tem a ver conosco? Talvez tenha justamente tudo a ver com aquele gesto simples que eu falei no início, de se acender uma fogueira no alto de um monte. E também com aquilo que sinaliza o evangelho que nós escutamos de Lucas. João, ao nascer, tem uma missão: deixar com que a graça e a misericórdia de nosso Deus seja a expressão no seu agir e no seu viver. Ao ponto de que todos ficam admirados e perguntam: o que vai ser esse menino que nasceu? O menino que crescia e se fortalecia em espírito e em graça,
ele tinha e tem como horizonte fazer com que aquele que é a salvação seja encontrado e preparar um povo para que encontre com essa salvação. E o porquê eu digo ainda tem? Porque João é uma figura que está no passado, que Deus morreu, teve seu sofrimento, mas hoje nós necessitamos de muitos Joãos, e me perdoem, Joanas. Homens e mulheres que entendam que ser discípulo de Jesus Cristo não é simplesmente executar tarefa. Não é simplesmente eu tenho que ir a uma missa, eu tenho que fazer caridade, eu tenho que rezar, eu tenho que ser bom, eu tenho que. Porque não é somente cumprir uma tarefa. Se eu vejo a minha celebração eucarística como obrigação, metade do caminho não foi percorrido. Se eu vejo a minha oração como uma mera necessidade de cumprir um preceito, por que eu estou fazendo isso? Porque a oração é uma relação com alguém com quem eu quero manter esse vínculo. A caridade que nós nos dispomos a fazer não deve ser simplesmente para dar resposta aos outros. Eu tenho que fazer caridade. Não, eu faço isso porque a misericórdia que Deus me deu de ter condições de ter algo que me sobra pode ajudar aquele que não conseguiu encontrar alguém ou experimentar essa mesma misericórdia. Ele é meu irmão. Eu vou fazer isso porque ele é meu irmão. E ainda que eu não considere meu irmão, nenhum de nós gosta de ficar com fome. Agora imagine você ficar com fome, os seus filhos com fome. Como, por exemplo, só nesse período de pandemia, as requisições de auxílio alimentar às nossas paróquias subiu em 40%. 40% a mais de pessoas que pedem comida. A gente pode ajudar os outros por obrigação. E o que a gente fizer está ótimo. Mas quem entende a sua vocação não como alguém que tenha que cumprir tarefas, ele olha com o coração. Então, esses 40%, o que nós vamos fazer? Pensemos, só um detalhe. No ano de 2019, a Arquidiocese de Belo Horizonte atendeu mais de 510 mil pessoas. Se só metade dessas pessoas estivessem necessitando de alimentação, coloca mais 40%. Aí está uma coisa fabulosa. Como João, nós temos uma missão de ajudar outros a se encontrarem com aquele que é a misericórdia. Jesus Cristo, a nossa salvação. E muitos não encontrarão com Ele, enquanto nós estivermos com homens e mulheres que compreendem a sua vida cristã como obrigação e não como missão. Percebam, porque a obrigação, uma vez feita, não tem que se preocupar com mais nada. Agora, quando se ultrapassa a compreensão de obrigação, as senhoras me perdoem, as senhoras são mães, a obrigação é deixar a comida pronta, por exemplo. Uma dona de casa, uma mãe de família vai dizer, eu tenho que deixar a comida pronta. Porém, se numa circunstância que dificulta a chegada no horário da comida, um filho chega mais tarde com fome, ela o mantém com fome? Porque a obrigação já foi feita. Ela não vai justamente voltar. E eu me lembro da cena da minha avó, que chegava uma pessoa do nada, ela já tinha feito a comida, chegava uma pessoa que vinha de longe, ela parava, acendia o fogão a lenha,
colocava de novo a comida no fogo, esquentava e servia. Não pela obrigação, mas pela consciência de que não basta somente fazer o que se deve. Um coração que compreende o que significa Jesus Cristo, ele dá um passo além. Ele vai além.